Oi, aqui é a Érica e a história de hoje é A História dos Reformadores para Crianças, William Tyndale, escrito por Julia McNear Wright. Este livro conta a história de William. Ele era um homem que toda criança da língua inglesa deveria amar muito. Você quer saber por quê? Porque ele foi o primeiro homem que tentou dar às crianças inglesas uma Bíblia em sua própria língua. Antes do tempo dele, a Bíblia era escrita apenas em hebraico, grego e latim, e somente pessoas muito estudadas podiam lê-la. Vamos lá então conhecer um pouco mais a respeito da vida de William? Há aproximadamente 500 anos, houve um homem na Inglaterra de quem muito se falava, simplesmente porque ele se comportava muito bem. Quando os meninos estão na escola, nós esperamos que eles se comportem bem. De alguns rapazes tolos se fala muito, porque eles se comportam mal. Mas quando William estava na faculdade, os estudantes eram, em sua maior parte, um bando de barulhentos que carregavam facas e espadas em seus cintos e estavam prontos para tirá-las e lutar na primeira palavra que não gostassem. Eles estudavam um pouco e bebiam tão livremente que muitas vezes ficavam embriagados. Além disso, a maioria deles jogava e xingava em voz alta durante suas disputas. Se eles fossem à igreja, eles ouviriam o sacerdote falar em latim. Suas bíblias e bons livros estavam em línguas estranhas, latim e grego, e como os alunos eram negligentes, eles não sabiam ler muito bem. E assim, sem livros ou pregadores, eles pouco provavelmente se tornariam melhores. Entre essa multidão de jovens barulhentos se encontravam alguns que tinham coisas em comuns. Eles eram tranquilos e gentis e passavam seu tempo sobre os livros. Para estes jovens, Deus foi muito bom. O Espírito Santo, o mestre de todos os filhos de Deus, voltou as suas mentes para o estudo da Bíblia Sagrada e lhes mostrou coisas maravilhosas em sua lei. Junto com a Bíblia, eles leram as obras de homens piedosos que viveram muito tempo atrás, logo depois da época de Cristo e seus apóstolos. Seus corações se tornaram cada vez mais mansos e sensíveis. Eles aprenderam a amar a Deus e a temer o pecado, e este amor e temor transparecia em suas vidas. Todos os homens bons e honestos respeitavam esses jovens estudantes. Eles eram, por vezes, convidados a visitar diferentes casas através do país e ficavam sempre contentes em ir por duas razões. Primeiro, porque eles poderiam conversar sobre o que eles haviam aprendido da palavra de Deus e, assim, serem instrumentos do bem. A outra razão era que, como eles eram homens pobres e naqueles dias os livros eram escassos e caros, eles mesmos não possuíam quase nenhum livro. Eles encontravam nas casas para onde iam um livro aqui, 2 ou 3 ali, e em outros lugares, muitos outros, e em raras ocasiões, um bom número de livros. Estes livros eles liam uma e outra vez, e até mesmo copiavam grande parte de alguns para levarem com eles. Entre os livros que William encontrou, haviam alguns escritos com pena e que nunca haviam sido impressos. Eles tinham cerca de 200 anos e eram partes da Bíblia em inglês, traduzidos por um homem chamado Wycliffe. Essas partes tinham sido copiadas por pessoas diferentes com grande trabalho e custo, e foram guardadas enroladas em linho e seda e fechadas em caixas. As crianças não eram autorizadas a tocá-las, pois seria o mesmo que usar um relógio fino, um anel de diamante como brinquedo. Esses livros escritos fizeram William pensar, desejar e orar. O fogo do amor e da esperança que tinham queimado o coração de Wycliffe acendeu uma chama no peito de William, e dia após dia ele desenvolveu o verdadeiro espírito de um reformador.
William era pobre, ele não podia gastar todo o seu tempo nos estudos e em visitas. Ele precisava fazer algo para ganhar sua comida e suas roupas. E ele disse a seus amigos que gostaria de conseguir um trabalho como tutor ou professor na família de algum homem rico. Ele encontrou um lugar onde havia várias crianças. No início, eles ficaram com medo do novo mestre. Ele era tão sério, tão silencioso, ele parecia tão diferente das outras pessoas com seu chapéu e seu longo manto preto. Mas então ele se mostrou ser muito sábio. Ele conhecia diversos idiomas e tinha lido muitos livros. Sim, de fato, as crianças e os jovens tinham medo dele. Eles ficavam do lado mais distante da sala, ficavam com o rosto vermelho e se esqueciam de como responder quando ele lhes falava. Eles torciam seus botões e enfiavam seus calcanhares no chão, tudo porque tinham muito medo do novo mestre. Mas em poucos dias tudo mudou. Essas mesmas crianças estavam inclinadas sobre os ombros do seu professor, segurando suas mãos, sentadas em seus joelhos e falando com ele sobre livros e brincadeiras. Mas por que isso aconteceu? Porque ele amou essas crianças. Seu coração estava tão cheio de amor a Deus que esse amor fluía para as pessoas, especialmente para as crianças de quem Jesus disse: dos tais é o reino dos céus. A Bíblia nos diz: o perfeito amor lança fora todo o medo. E o amor de William expulsou o medo do coração dos seus alunos. Você pode pensar que William podia ser orgulhoso por ser muito sábio, ter lido muitos livros e pelo fato dos homens ouvirem suas palavras com respeito. E também porque ele era de uma família conhecida e honrada há muito tempo. Sua família havia sido muito rica e famosa, mas havia perdido as suas propriedades numa guerra. Mas não, William era manso e humilde, como uma pequena criança. Uma boa criança, porque eu tenho visto que existem crianças orgulhosas também. William passava muito tempo com seus alunos e estava sempre pronto para conversar com eles. Quando não estava com seus alunos, o que ele mais gostava de fazer era de ficar sozinho, pensando e estudando. Às vezes, quando os alunos brigavam, ele dizia: Deus diz, filhinhos, amemos uns aos outros. Às vezes, eles tinham preguiça e ele lhes dizia: Deus diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e seja sábio. Às vezes, eles não queriam estudar. Então ele diz: Deus diz, adquire a sabedoria. Outras vezes, eles se mostravam egoístas e a sua palavra era: como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. Ó, mestre William, como você sabe o que Deus diz? Eu leio na Bíblia, disse ele. Mas nós não temos nenhuma Bíblia. Nós nunca vimos uma. Nós não poderemos lê-la se não tivermos uma. Como você espera que façamos o que Deus diz? De fato, pensou William, com os olhos cheios de lágrimas. Como ouvirão se não há quem ensine? O caminho da verdade eles não têm conhecimento, e a lei de Deus é um livro selado. Assim, William ia sozinho para o seu pequeno quarto, no alto da torre de pedra ou para os bosques, e orava a Deus. Ó Senhor, me ajude a ajudar essas crianças, me ajude a abrir-lhes a tua palavra. Além de ser manso, William também era valente. Ele não tinha medo de falar a verdade e dizer o que pensava. Um grande oficial disse para ele um dia: você fala da necessidade de ter a lei de Deus. Nós temos muito mais necessidade das leis do líder religioso. A lei de Deus pode ser bastante boa, mas a desse líder é muito melhor. Oh, que pensamento tolo e mau, disse William. Ele é apenas um homem como os outros. Suas leis estão cheias de fraqueza humana e tolice. Mas Deus deve ser grande e exaltado acima de todas as criaturas que Ele fez. E somente a sua lei é capaz de conduzir a nossa alma em sabedoria e paz. Tenha cuidado, disse o oficial com raiva. Essas palavras podem ser punidas. Se você falar contra o Papa, você pode entrar em apuros.
Pelo bem da verdade, estou pronto a ir para a prisão ou para a morte, assim como bons homens fizeram antes de mim. Você pode enviar-me para fora do país com apenas 10 libras e apenas 1 ano de vida, e contando que eu posso estudar a lei de Deus, orar ao meu Pai no céu e ensinar as crianças pequenas, eu vou contente. Preste atenção, você pode perder a sua vida. Isso acontecerá quando Deus quiser, disse ele. Se eu tenho um trabalho a fazer para ele, ele me manterá vivo até que eu termine esse trabalho. Você é um herege, dizia o povo a ele. Eu sou um servo de Deus e acredito na sua palavra. O quê? Gritavam aqueles que o ouviam. Você pretende ser mais sábio do que os homens ricos, que ganham mais dinheiro em um dia do que você consegue em meio ano? Não é o dinheiro, respondeu o nosso reformador, que faz com que os homens sejam sábios, mas é o trabalho do Espírito Santo de Deus no coração. O Espírito Santo é dado àqueles que querem. Não fale da Bíblia, disse um padre. A Bíblia é a fonte de todos os males e danos que têm sido feitos no mundo. Nunca! Eu espero que antes de muitos anos essa mesma Bíblia seja colocada nas mãos de cada camponês, de cada trabalhador, de cada pequenino em toda a terra. Dar a Bíblia aos seus compatriotas se tornou o grande desejo do coração de William. Ele pregava e ensinava, mas este pensamento nunca deixou sua mente. A Bíblia, livre, simples e barata. A Bíblia para os pobres. Um homem bom e sábio chamado Erasmo falou com William sobre traduzir a Bíblia para o inglês. E ele resolveu desistir de todos os outros trabalhos e dedicar-se inteiramente a isso, confiando que Deus lhe daria comida e abrigo, enquanto fazia esse trabalho de amor e fé. Havia em Londres um bispo chamado Tunstall, um homem que amava os livros e era gentil com os alunos, muitas vezes dando ajuda e casa para os estudiosos pobres. William foi até ele para pedir um lugar onde ele pudesse pregar aos domingos e ganhar o suficiente para se sustentar, enquanto trabalhava em sua tradução da Bíblia. O bispo o recebeu gentilmente a princípio, dizendo que ele estava feliz por ver um estudioso tão bom e um homem tão sábio. Mas quando William disse a ele o que queria e que pretendia fazer, o bispo não lhe foi tão amigável. Ele enrolou e disse: venha novamente amanhã, eu estou ocupado agora, estou cansado, estou doente, venha outro dia. Ah, querido leitor, em recusar William, o bispo estava recusando a Jesus e a sua obra. E você sabe o que Jesus disse? Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Depois de várias semanas passadas nesse tipo de espera, o bispo disse a ele que não podia fazer nada por ele, pois tinha muitas pessoas para cuidar. E se ele procurasse em Londres, provavelmente iria encontrar um trabalho mais seguro e com melhor remuneração do que traduzir a Bíblia. Como você pode supor, ele ficou muito triste com isso, mas ele deixou sua causa nas mãos de Deus. E Deus levantou um amigo que não era medroso nem insensível. Este novo amigo era um rico comerciante em Londres. Quando ele ouviu como o bispo havia tratado ele, foi até o reformador e disse: não tenha medo, mantenha um bom coração e tudo ficará bem. Venha comigo, eu tenho em minha casa um quarto seguro e tranquilo. Ele será para você como uma câmara para o profeta. Eu adoro aprender, eu amo a palavra de Deus e estou disposto a custear as suas despesas enquanto você traduz a Bíblia para a nossa língua. William foi morar com este comerciante. Ele também encontrou algumas igrejas onde podia pregar o evangelho aos domingos e se reunia com boas pessoas em segredo para orar. Nessas casas ele podia ensinar as crianças pequenas. Seu amigo, o comerciante, tinha uma cópia de parte da Bíblia de Wycliffe, escrita em pergaminho, muito bonito, trabalhado com letras douradas e azuis. William traduziu a Bíblia diligentemente dia após dia. Foi um grande trabalho. Você sabe, colocar o significado exato do grego e do hebraico na língua inglesa e fazer isso de uma maneira tão boa, em um inglês tão puro, que o sábio iria gostar, e ainda assim tão simples que os pobres e ignorantes entenderiam o pleno significado de tudo?
William logo teria se cansado e desanimado se não tivesse recebido a ajuda e conforto de Deus e se não tivesse sentido que ele estava fazendo a sua vontade. William tinha um amigo, um homem que compartilhava do mesmo sentimento dele. E ia todos os dias no seu quarto para ajudá-lo a escrever. Ele estava tão satisfeito com a bondade do comerciante, tão satisfeito com seu pequeno quarto, com a ajuda dos amigos, que disse que estava tão feliz que seu coração cantava o dia todo. Estes dois amigos tinham um desejo principal. Eles disseram que o único desejo de seus corações era que todas as pessoas inglesas pudessem ter em suas mãos a palavra de Deus, que é capaz de tornar os homens sábios para a salvação. Aqueles eram dias em que os homens morriam apenas por falarem a verdade. Dias em que os homens não podiam confiar uns nos outros. Dia quando os bispos e padres matavam pessoas somente porque elas queriam orar com suas próprias palavras e dizerem os mandamentos, a oração do Senhor e alguns dos salmos. Por algum tempo, William continuou seu trabalho no centro de Londres, fora do caminho de todos, seguro e nada tremendo em seu próprio quarto. Mas conforme o livro crescia e crescia sob suas mãos, sua segurança acabou. Seus inimigos o encontraram e o bom William teve que fugir, atravessando o mar para que pudesse terminar sua grande obra em paz. Ele tomou consigo seus livros e seus papéis e deixou a Inglaterra em um navio de carga para Hamburgo. O comerciante com quem ele havia ficado pagou a passagem e lhe deu 10 libras para pagar suas despesas na terra, onde ele seria um pobre estrangeiro. Então, você vê, o que William tinha dito sobre ser um exilado com 10 libras por ano e liberdade para ensinar as crianças e para escrever, se tornou realidade. Outros amigos levantaram mais 10 libras para ele, mas ele as deixou com o comerciante para um momento de necessidade. Ele disse, os sacerdotes dos judeus enterraram o nosso Senhor. Os sacerdotes de Roma enterraram a Bíblia, sua última vontade e testamento, mas a ressurreição está à mão, e das margens do rio Elba ele sairá de seu túmulo com poder. Em Hamburgo, William começou a traduzir novamente, mas ele não tinha nenhum amigo para o ajudar. E enquanto ele estava esperando alguém para ajudá-lo, veio até ele um sacerdote chamado Roy, que disse que amava a Deus e a Bíblia, que queria ajudar, que sabia grego e iria trabalhar duro. William tinha muita pressa para terminar seu trabalho, pois ele sentia que centenas de pessoas estavam morrendo sem a palavra da vida. Ele disse a Roy que ele poderia ajudar. Ele era um homem mau, ele era um grande patife e estava contando mentiras. Mas isso William não sabia. Ele não pensava mal de ninguém e acreditou em Roy. Roy era preguiçoso e não trabalhava. Ele roubou William de sua pequena quantidade de dinheiro e quando os livros de Mateus e Marcos estavam prontos para serem impressos, o dinheiro de William tinha sido roubado. Assim, ele teve que alugar um quarto em um pequeno sótão e comer não mais do que uma refeição por dia. Ele queria enviar seu livro para a Inglaterra para ser impresso. Naquele momento, então, um navio chegou e o capitão trouxe mais 10 libras para ele. Isso é de Deus, gritou ele. Agora eu posso pagar tudo que eu devo e posso ir para a colônia, onde as melhores tipografias podem ser encontradas. Ele foi para a colônia e Roy foi também. Ele não deixaria o William enquanto ele tivesse algum dinheiro. Ele queria roubar essas 10 libras também. Em Colônia, o bispo tinha acabado de proibir a impressão da Bíblia ou de bons livros, mas o nosso reformador não ia desistir do seu propósito. Ele foi secretamente a uma tipografia e contratou-a para imprimir 6.000 cópias da Bíblia em formato quadrado. Depois ele ficou com medo de que um número tão grande pudesse ser apreendido e concluiu ser melhor imprimir apenas a metade. A tipografia trabalhava à noite. O coração de William estava cheio de alegria e todos os seus problemas foram esquecidos por um momento. Ele cantava hinos e não conseguia dormir de tanta felicidade. Um homem que odiava a Bíblia estava em Colônia. Ele descobriu através de um tipógrafo bêbado que a Bíblia estava sendo impressa. Esse sacerdote, através de perguntas cuidadosas, descobriu onde e como isso estava sendo feito e conseguiu uma ordem do conselho da cidade para parar o trabalho e queimar as folhas impressas. Mas o tipógrafo ouviu isso a tempo e contou para William, que correu para o escritório e começou a recolher as folhas impressas
mais valiosos do que o ouro. Eles estavam prontos para encaderná-las. Era noite. William disse a Roy para pegar suas roupas e livros e ir para o rio. Enquanto todos seus inimigos estavam dormindo, William, guardado por seu Pai Celestial, encontrou um barco pertencente a um amigo que o deu de bom grado. William colocou as folhas da Bíblia nele e rapidamente começou a subir o grande rio Reno, levando com eles a melhor bênção e esperança para a Inglaterra. Durante 5 dias eles remaram ou navegaram guiados por suaves e quentes brisas. À noite, eles colocavam seu barco em algum abrigo na margem e dormiam, vigiando em turnos. Por fim chegaram. Em uma manhã de verão, Roy amarrou o pequeno barco e William, sentando-se à margem, colocou suas preciosas folhas em cima de uma pedra. Ali se sentou enquanto Roy passava pela cidade à procura de um quarto onde eles pudessem morar. William encontrou um piedoso tipógrafo que ficou feliz em ajudar a imprimir a Bíblia para os ingleses e que aconselhou William a melhor maneira de fazer isso. As Bíblias foram finalmente encadernadas, mas elas não podiam ser enviadas livremente para a Inglaterra, pois os sacerdotes iriam apreendê-las e queimá-las. Eles foram escondidos em navios entre sedas, rendas e veludos e assim levados para a Inglaterra e escondidos nos armazéns do amigo comerciante de William. Bons homens as venderam por todo o país e doaram algumas. Assim, os livros continuaram vindo e, como bons homens da Inglaterra, os espalhavam mais e mais. Os sacerdotes ficaram muito irritados e colocaram alguns desses homens na prisão. E como esses bons homens da Inglaterra espalhavam mais e mais Bíblias, os sacerdotes ficaram muito irritados e colocaram alguns desses homens na prisão. Multaram outros e enviaram outros para o exílio, para longe de suas casas. Um bispo se ofereceu para comprar todos os Novos Testamentos que William possuía. Ele queria queimá-los. William vendeu-os por uma grande soma de dinheiro, dizendo: "Deixe-o queimar. Então todo mundo vai ouvir, se admirar e desejar ter um. E eu posso imprimir 10 vezes mais com o pagamento que ele está me dando e enviá-los por toda a Inglaterra." E foi o que ele fez. Milhares de Bíblias e Novos Testamentos foram comprados e queimados pelo bispo, e dezenas de milhares mais foram impressas e vendidas por William ou doados para os pobres que não podiam comprá-los. Neste momento, a fome eclodia na Inglaterra, e os alemães enviaram muitos carregamentos de milho para lá. E embaixo do milho, eles escondiam as Bíblias, de modo que os seus navios levavam comida tanto para as almas quanto para os corpos. Na Alemanha, William passava 2 dias da semana visitando os doentes e as escolas, 4 se ocupando com as questões da Bíblia e domingo pregando. Por fim, quando tinha quase terminado a tradução do Antigo Testamento, ele foi colocado na prisão por meio de um inglês mau chamado Phillips, que foi para a Alemanha. Ele foi mantido na prisão por 1 ano, mas ele tinha sua pena, papel e livros e preparou uma edição da Bíblia em formato mais barato para os pobres. Então, quando isso foi feito, ele disse: "Agora o meu trabalho está terminado e eu espero apenas pela demissão." Ele quis dizer demissão da terra, e isto veio em breve. O tribunal de Bruxelas condenou-o a ser queimado como herege, e no dia 16 de outubro ele foi levado para a praça pública. Primeiro foi estrangulado e em seguida seu corpo foi queimado. "Ó Deus", disse William, antes de morrer, "agrada-te em abrir os olhos do rei da Inglaterra." O bom homem se foi dessa terra para o céu. Ele fez o que podia, e o Senhor abençoou as suas ações até que ele tivesse terminado a tradução da Bíblia para o inglês. Este livro nos conta a história de William. Uma história linda, não é? Foi uma pessoa que se empenhou para estudar a Bíblia nos originais e traduzi-la para o inglês. E do inglês foram traduzidas as Bíblias para as nossas línguas. No século XV, os padres não queriam que a Bíblia fosse lida por todas as pessoas. As pessoas só ouviam a Bíblia em latim. William foi morto por traduzir a Bíblia a partir dos idiomas originais. Ele nos deixou um exemplo de amor à Bíblia e enfatizou a necessidade de cada pessoa por si mesmo
experimentar o poder transformador da palavra de Deus. Você gostou dessa história? Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar com alguém que você gosta e de se inscrever no nosso canal. Na descrição das histórias sempre tem um link se você desejar comprar o livro. Deus abençoe você.